Bonjour, mon amour! Como ça va, mes amis? Eu sou a Pamela. Eu sou o Eros. Nós somos do canal Família Vai Com Tudo! Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a nossa decisão de mudança. Eu já coloquei o nosso primeiro vídeo estreante aqui do canal, então aproveita, já deixa seu like, compartilhe com quem está pensando também nessa empreitada. Inscreva-se no canal, o canal é novo, então é muito importante a gente aumentar aí o número dos inscritos e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. C'est parti? C'est parti! Então depois que a gente realmente tomou a decisão, vamos agora em 2021, 2022, né? A gente tinha esse plano aí, mas para onde a gente vai, né? Nós tínhamos várias opções, várias opções, até por conta do que nós comentamos sobre a língua inglesa, né? Então tinha alguns países chaves em relação à língua inglesa. E aí a gente foi, de acordo com os tópicos, a gente fez uma pré-lista, né? Sobre economia, adaptação e os acessos. Eu fiz um post sobre isso, vou colocar lá no Instagram do @Família Vai Com Tudo, segue a gente lá na rede social e aí lá tá o passo a passo, tá o resumo, digamos assim, do nosso caminho, né, que levou a gente a decidir qual país que a gente vai encarar. Então, depois a gente pensar muito sobre o nosso perfil, depois a gente ter feito todas aquelas reflexões, a gente fez uma pré-lista, né, uma lista inicial dos países que a gente pensava, né, que seria legal. E aí a gente analisou de acordo com todos os requisitos que eu coloquei lá no post. Nós chegamos aí num consenso de 3 países, que seria Canadá, Inglaterra ou França. Então a gente ficou dividido aí entre América e Europa, né? América, por conta da facilidade que tem, né, a liberdade que tem, oportunidade, mas também pela língua inglesa. E a Inglaterra era o ponto principal por conta da língua inglesa e também atraía todos o que nós gostamos da questão cultural do local, né? Então era o lado perfeito. A França entrou depois, né? Mas na verdade ali a guerra mais estava entre Canadá e Inglaterra, né? Então, de acordo com essas 3 opções que a gente tinha, a gente foi para o próximo passo, que era a questão dos vistos, né? Como ingressar, como ir morar nesses países. Então a gente começou a pesquisar tudo sobre tipos de vistos, vistos de estudante, vistos de trabalho, programas de imigração. A gente assistiu muitos vídeos no YouTube, a gente maratonou os Irmãos Prezi, inclusive quem quer ir para o Canadá, a gente indica muito esse canal, tá bom? Irmãos Prezi aqui no YouTube. A gente maratonou muitos vídeos e aí a gente começou assim, nossa, Canadá, a pesquisar, porque assim, tem muitos programas de imigração, né? Muitas formas de você entrar, questão de pontuação, prova e tal. E aí a gente teve que se especializar meio que nisso, né? Para poder tomar essa decisão mais assertiva, né? Só para vocês saberem, no Canadá são quase 70 tipos de vistos diferentes, dependendo da província. Então, mais facilitado? Dependendo do teu perfil você se enquadra em um tipo de visto, mas nós estaríamos longe da Europa, que é o que nós tínhamos como plano inicial, e daí ficou entre Inglaterra e França, mas daí vocês sabem que entrou daí o Brexit, né? Aqui na verdade eu e o Eros, a gente tem esse lado assim mais de gosto medieval, a gente gosta mais assim desse lado da Europa, mas a gente pensar no Canadá pela questão do inglês para as crianças mesmo. A gente já queria ir com visto de trabalho, a gente também já começou a se organizar nessas questões, né? Qual porta ia abrir, né? Em qual lugar, porque também não adianta a gente querer ir para um país e a gente ter porta aberta em outro. Mas daí, vendo sobre essa questão do visto de trabalho principalmente, por exemplo, se o Eros tivesse um visto de trabalho, no Canadá, ele poderia levar toda a família, que seria eu e as crianças. Se eu fosse com visto de estudante, porque a minha intenção era lá fazer o doutorado, eu posso também levar o meu esposo e meus filhos. Mas, como eu quero levar minha mãe junto, aí nós ficamos, né,
nessa questão, porque ela daí não seria beneficiada nesses programas de visto, né? Aí a gente começou a ver que não era muito legal essa ideia de Canadá ou Inglaterra por essa questão, porque nesses dois países a questão do visto de trabalho ou visto de estudante, nenhum deles, outros vistos que tem lá, dava para incluir a minha mãe no pacote. Tem que lembrar assim que vejam certinho, com calma, toda a regulamentação de cada visto, porque às vezes você olha lá, me parece muito fácil, não, eu vou pegar um visto de estudante, não é bem assim, calma. Então nós fizemos um estudo bastante aprofundado dos vistos que tinha no Canadá, nós entramos em contato com a embaixada, com diplomatas do Canadá, da Inglaterra, até chegar num certo ponto de, olha, é isso que tem que ser, porque esse é o modo mais seguro da família toda estar segura em outro país. Veja, a gente está vivendo um momento muito complicado. Então tomem cuidado nessa decisão, não é uma decisão rápida e fácil. Faz alguns anos que a gente está pensando nisso, não foi assim também muito fácil assim, tá? E a gente tem mais essa responsabilidade, porque nós estamos indo com 3 filhos, né, e mais a minha mãe, então a gente precisa proporcionar para eles uma segurança, né, então não dava assim pra gente... É diferente, por exemplo, se eu fosse sozinha ou se fosse só nós dois, a gente vai com visto de estudante, trabalha e, enfim, a gente se vira, mas por exemplo, assim, a gente precisa ter um vínculo com o país para poder matricular as crianças na escola, entendeu? A gente queria que elas tivessem acesso à educação gratuita, né? Não quero pagar para um colégio, para uma escola lá fora, eu quero que elas estudam numa escola pública, então precisava que fosse assim, dessa forma, né? Então nós conseguimos, através de um formato, de uma análise que nós fizemos, nós chegamos até vários momentos a ter muita dúvida se era realmente esse país, né? Então foi feita uma análise bastante minuciosa, nós discutimos, fomos, voltamos, até um certo ponto, é isso aí, é esse país, que daqui a pouco vocês já devem saber qual que foi decidido. É um namoro, né? A gente ficou namorando esses países, né? A gente ficou namorando para ver qual que se encaixava. Bom, mas daí então tinha que ser um país onde desse para todo mundo, né? Estudar, trabalhar e que minha mãe também tivesse acesso. Então a gente lembrou da questão da cidadania italiana. Eu e minha mãe, a gente já está no processo de cidadania italiana aqui no consulado, no Brasil. Então, a gente pensou assim, vamos então terminar a cidadania, né? Vamos o processo fazer direto lá na Itália. Daí começou uma segunda tarefa. Exceto a Inglaterra por conta do Brexit, que não permite nesse momento, mas nós conseguimos agora daí angariar quais são os países. No primeiro momento, olhando a língua inglesa ainda, mas depois olhando outras oportunidades, né, até pelos Jogos Olímpicos da França, em Paris, olhando outras vertentes, nós chegamos no país França, né? Então nós chegamos na França, que era onde poderia ser todo mundo ir para lá, onde tem a oportunidade da cultura, mas daí a gente bateu na língua, né? Que é diferente, não era inglês. Então, o Helios iria, né, atrás da questão do visto de trabalho e nós íamos na questão da cidadania europeia. Ele, por ser meu esposo, também recebe os mesmos benefícios. Então a gente começou a olhar esses países de acordo com o nosso objetivo e de acordo com os tópicos, né, que você identifica o seu perfil ali da família em relação ao país. Bom, e dentre todas as opções, a gente escolheu França, porque França ia atender todo mundo, né? França tá ali pertinho da Inglaterra, que é o meu lugar do coração, é onde a Mariana também quer fazer a faculdade lá, enfim, para eles também terem mais pertinho do inglês também. A minha mãe, por ter a cidadania europeia, ela vai estar livre para morar e trabalhar, não vai sem depender da gente, assim, que eu falo na questão de documentos, né? E aí também a questão dos Jogos Olímpicos, então ia ser muito bom, né, pela questão do esporte, que vai estar em evidência lá, então para o Helios também seria muito bom. E aí então o Helios começou a disparar o currículo dele, se colocar à disposição e
foi muito bem aceito, né? Surgiu essa oportunidade, né? Então a gente ficou muito feliz. O Eros então está indo nessa questão do trabalho, mas mesmo assim a gente não quer depender disso, né? Porque, né, enfim, a gente quer ter essa segurança. Então antes a gente vai fazer cidadania italiana. Então antes de ir para a França, nós vamos para a Itália. A gente contratou uma assessoria para nos auxiliar lá. Nós vamos ficar em torno de 4, pode ser que a gente chegue até 6 meses. Que a gente vai ficar lá na Itália para tirar o nosso passaporte, nossa certidão. E aí depois sim que a gente vai para a França. Da Itália a gente vai direto para a França. Talvez o Eros vai antes, vai depender, porque ele precisa se apresentar lá depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Então vai depender de como vai estar aí. Ele ainda tem que vir ao Brasil nesse meio termo, então vai depender aí dessa questão. E aí foi assim que a gente chegou no país França. Então a gente começou a fazer o namoro com esse país. Assistimos vídeos e começamos a olhar tudo que falava sobre para ver se a gente realmente se identificava com aquela cultura, né? Então foi assim que nós decidimos tudo, né, com essas reflexões, com esses tópicos, que chegamos nessa conclusão. E agora a gente já está numa outra fase, a gente já vendeu nossas coisas, já estamos organizando nossas malas, estamos estudando a língua, as crianças também, minha mãe também, e o Eros também está se organizando na questão do trabalho. E é isso. Então continue acompanhando a gente, nossos próximos passos. A gente vai colocar mais vídeos aqui e também você acompanha mais de perto lá no Instagram, no @famíliavaicontudo. Espero que a nossa história motive outras famílias e dê essa segurança que nós tivemos para fazer essa jornada. Acompanhem a nossa história e vocês vão ver que vai ser bastante divertido. Porque a gente, na verdade, assim, até decidiu expor, né, digamos assim, essa nossa caminhada, porque foi algo que a gente sentiu falta. Quando a gente procurou os Instagrams, YouTubes, assim, essa questão de vídeos ou de histórias de famílias numerosas que foram se mudar, né? A gente sempre vê, assim, um estudante ou uma pessoa que vai fazer intercâmbio, né? Então a gente sentiu um pouco de falta, né, de, por exemplo, famílias, filhos, como é. Então, é por isso que agora a gente vai fazer o outro lado, a gente vai contar a nossa história, espero que dê tudo certo, rezamos para que dê tudo certo. E para quem é família grande, ou mesmo, né, quem tem curiosidade, tá pensando em ir de um dia, pode se inspirar aqui na nossa história. Então, e se tiver aí alguma dúvida em relação a esse processo todo, deixa aqui no comentário, aqui embaixo, uma pergunta que a Pamela vai responder depois. Isso, deixa aqui o que você achou. Se curtiu o vídeo, dá o seu like aqui, se inscreva no canal, é um canal novo, está começando, então a gente precisa da divulgação de vocês. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo e segue a gente também lá no Instagram, @famíliavaicontudo. Isso aí. Ser partir!